Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. Eu quero rapidamente compartilhar uma palavra que tem a ver especialmente com aqueles que estão ansiando por um novo tempo em suas vidas. Por quem está em busca de um recomeço, de ver na sua vida estabelecidos os planos de Deus, né? Os sonhos de Deus. E essa palavra que sirva de ajuda para você viver um novo tempo, né? Que Deus seja esse socorro e esse auxílio para que você venha viver um novo tempo. Diz assim: a arca permaneceu em Queriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. E quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E naquele dia jejuaram ali e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. E naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Bet-cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Amém? Deus, nós te damos graças por estarmos aqui nessa noite. Te damos graças por esse testemunho, Senhor, vivo, que acabamos de ouvir. Te damos graças por tua palavra, por tua presença, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, visita agora o coração frustrado, Senhor, o coração abatido, de uma forma muito especial. Visita nessa noite aqueles que precisam ter os seus sonhos restaurados, Senhor. A sua sorte mudada, Pai. Deus, envia a tua palavra como espada de dois gumes. E em nome de Jesus, muda circunstâncias a partir dessa noite, Pai. Muda histórias, Senhor, para que vidas estejam sendo alinhadas à tua vontade. E que a tua vontade seja estabelecida na vida do teu povo, Senhor, dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Eu quero recapitular um pouco a história de Samuel para a gente chegar no ponto em que nós chegamos. Samuel, ele é considerado por muitos estudiosos como um dos maiores profetas em Israel, o segundo maior. O primeiro seria Moisés, e para muitos, o segundo maior profeta do Antigo Testamento se chama Samuel. Porque Samuel, ele é o último dos juízes. A Bíblia sai de um período onde a nação era legislada por juízes que Deus levantava, e parte desse sistema de governo para a monarquia. E Samuel é o último dos juízes e o primeiro dos profetas. É Samuel quem vai ungir Saul rei. É Samuel quem unge também Davi rei. Ele é contemporâneo desses dois. E Samuel nasce de um milagre. Para que você possa só lembrar, Samuel é filho de Ana, uma mulher que chorava aos pés do sacerdote, do sumo sacerdote, clamava, pedia a Deus porque era estéril, e Deus atende o seu pedido e ela faz um voto ao Senhor, de consagrar esse menino nazireu, consagrar esse menino ao serviço da casa de Deus, e ela cumpre esse voto. Então a vida de Samuel e o ministério de Samuel tem relação com a promessa que a sua mãe havia feito antes mesmo dele nascer. E ela consagra Samuel, Samuel vai morar no templo, Samuel vai viver, ou melhor, no tabernáculo, ele vai viver com Eli, o sumo sacerdote, e Samuel nasce, ele é levantado num contexto de muita degradação moral. Inclusive, Deus fala com Samuel ainda muito novo, ele era muito jovenzinho, quando numa noite ele ouve a voz do Senhor, Samuel, chamando pelo nome. E ele vai até o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote acha que ele está falando bobagem, manda ele dormir, e é só quando isso acontece pela terceira vez, que o sacerdote se toca e diz, eita, peraí menino, faça o seguinte, vá deitar, quando a voz te chamar pelo nome, você responda, eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. E aí Samuel fala segundo a orientação de Eli, e Deus fala com o menino. Mas é interessante porque havia corrupção, inclusive no sacerdócio. Eli tinha 2 filhos que eram virados, profanavam as ofertas, eles certamente tinham relações sexuais com as jovens da nação, e Eli tem uma culpa muito grande nisso, e Deus cobra de Eli a sua negligência. É interessante porque Deus revela a Samuel o que haveria de acontecer com Eli, sua casa e com a nação. É nesse contexto que Samuel é levantado como profeta, juiz e profeta. Eli foi rejeitado no seu sacerdócio por causa da sua negligência como pai e por causa do seu ofício. Mas há uma expressão muito forte, lá no capítulo 4, você não precisa abrir, que expressa muito bem esse momento que Israel está vivendo. É quando a nora de Eli, ela está grávida, a arca de Israel, a arca da presença de Deus, a arca da aliança, ela foi roubada pelos filisteus, e essa notícia chega para essa senhora. Ela está já nos seus últimos dias de gestação, e ela fica sabendo que tanto seu marido quanto seu sogro, o sacerdote Eli, morreram. E a arca do Senhor, da presença de Deus, que a arca representava isso, a manifestação da glória de Deus na nação, ela havia sido roubada pelos filisteus. Então, essa mulher, automaticamente, com choque, ela entra em trabalho de parto.
e ela se agonia. E aquela aflição, aquela luta, ela morre do parto. Mas antes de morrer, ela dá um nome ao menino que nasceu. A criança sobreviveu. E ela dá o nome de Icabode. Icabode significa a glória de Israel se foi. É nesse quadro que Samuel é levantado para restaurar a nação. E é aqui onde nós chegamos no capítulo 7 de 1 Samuel. É engraçado. A primeira coisa que Samuel apregoa para o povo está aí no versículo 3. Ele diz: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, e consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. O chamado de Samuel para a nação é que eles se voltem para Deus e se consagrem, se entreguem ao Senhor. Agora, veja que a arca passou pelo menos uns 6 meses nas mãos dos filisteus. E ela volta por um milagre. Deus, especificamente, fala com os líderes dos filisteus que devolvam a arca. Deus não fala, Deus ordena. E eles devolvem a arca da aliança. Ela está há aproximadamente uns 20 anos nessa cidade de Israel, chamada Kiriat Jearim, mas ela está, ao que me parece, em completa inoperância. Ela está entre a nação, mas ela está esquecida, a nação está corrompida. Daí Samuel faz esse chamado. E diz a Bíblia que assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes ídolos sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Veja, a nação, ela permanecia em um caos moral, vivendo a sua infidelidade. E naturalmente, eles viviam espiritualmente um estado de falência. Icabode, a glória de Israel se foi. E em muitos casos há uma relação muito direta entre a desobediência, entre a infidelidade e a falência espiritual. Quer seja da pessoa, quer seja de uma instituição, quer seja de uma nação inteira. Agora, a pergunta que se faz é: uma vez em que eu me vejo num estado de falência, num estado de desvio, num estado onde as coisas estão indo de mal a pior, num estado onde eu não consigo perceber mais a presença de Deus, onde a presença de Deus, ela, por uma questão de fé, está presente, mas ela parece inativa. Segundo o que nós lemos aqui, o que é preciso fazer? Qual foi a receita que o profeta Samuel deu para que o povo passasse a viver um novo tempo? Para que o povo voltasse a experimentar aquela glória inicial que havia sido perdida, que havia sido roubada. Que tipo de ajuda eles precisavam receber para que as coisas voltassem ao seu lugar? A restauração da glória de Deus, a restauração da nação inteira, e a vitória fosse novamente devolvida aos exércitos de Israel. Primeira coisa, quem quer a ajuda de Deus para viver um novo tempo, segundo Samuel, precisa de um coração quebrantado. É preciso ter uma vida de quebrantamento.
E o que é quebrantamento? Quebrantamento é uma decisão pessoal, uma autodecisão de se humilhar na presença de Deus. É essa capacidade de você poder reconhecer seus próprios erros, suas próprias falhas. Porque a pessoa, quando ela não é quebrantada, ela tem uma tendência natural de transferir as suas frustrações, as suas derrotas, as suas mazelas, às pessoas ou à situação que está ao seu redor. Não, eu estou vivendo isso porque o governo não presta, eu estou vivendo isso porque meu pai nunca me deu atenção, eu estou vivendo isso porque a liderança não me percebe. Mas segundo Samuel, a receita para quem quer viver um novo tempo e contar com a ajuda de Deus para isso, é primeiro, buscar quebrantamento. É você ter essa atitude de reconhecer as fraquezas, as fragilidades, as debilitudes da sua própria alma. Você poder olhar para dentro de si e dizer, eu tenho errado. Está aí a palavra. Diz que todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas, no versículo 2. E todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. No texto original, o sentido do que está sendo dito é, eles lamentavam-se perante o Senhor, ou após o Senhor. Havia lamento por parte do povo. Havia esse reconhecimento de que eles tinham buscado os seus próprios caminhos e por isso estavam colhendo os frutos da sua desobediência, do seu desvio. Quantos estiveram na rede de grupo essa semana? Levanta a mão para eu ver. Muito bem. Muita gente. E o que é que foi passado na rede de grupos dessa semana? A lei da semeadura. E a gente não pode ficar se iludindo, irmãos. Nós não podemos ficar nos iludindo, achando que se eu reclamar a coisa vai mudar, se eu ficar chorando a coisa vai mudar, se eu culpar alguém, procurar um bode expiatório, a coisa vai mudar. Eu já disse isso aqui, nada muda enquanto a gente não muda. E o povo, nessa situação, diante do profeta Samuel, lamentou perante o Senhor as suas próprias mazelas, as suas próprias fragilidades, os seus próprios desvios. Diz que quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. O que é isso? A água tem a ver com sustento, com manutenção, especialmente numa geografia daquela da Palestina, desértica. A água é um bem muito precioso. Eles estavam, em outras palavras, dizendo, Deus, o Senhor, é mais precioso do que essa água que nós dependemos para viver. Eles abdicaram da água, lançaram como oferta ao Senhor e jejuaram perante o Senhor. Diz que naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. O que é isso? Quebrantamento. E aí não é algo que alguém possa fazer por você. Talvez Deus até já tenha usado pessoas para falar com você. Nessa noite, assim como Samuel foi usado para Israel, eu estou sendo usado para vocês, para dizer que é necessário ter um coração quebrantado. Aliás, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas é preciso reconhecer o próprio erro. Como Israel naquele dia olhou para o alto e disse, nós temos pecado contra o Senhor. E a pergunta que se faz é, o que é que na sua vida ainda destoa dos princípios da palavra de Deus? O que é que você tem feito que está fora da vontade de Deus para a sua vida? Quais são as escolhas que você fez e que te levam para um caminho distante
da presença de Deus e da vontade de Deus? É isso que a gente precisa fazer. É essa pergunta que a gente precisa fazer, inclusive o tempo todo. Você me vê como pastor, mas eu tenho os meus momentos a sós com Deus, de parar e dizer: Senhor, olha para mim, vê se há no meu coração, na minha conduta, algo que te desagrada e me guia pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Não adianta você achar que, mas esse departamento da minha vida, Deus não tem nada a ver. Deus pode pedir o que quiser, mas essa área aqui, eu não queria que o Senhor mexesse. Não é assim. Por isso que o chamado de Samuel para a nação foi: consagrem-se ao Senhor, quer dizer, entrega a vida, entrega o coração, derrama a alma na presença dEle, se conserta com Deus. A palavra do Senhor diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é você deleitar-se no Senhor? É você se agradar nele. É você ter prazer da sua presença. Primeira coisa, quebrantamento. Segundo lugar, e eu queria chamar muita atenção dos irmãos nessa noite, a todos nós, eu me incluo nessa palavra: oração. Não existe uma vida cristã vitoriosa sem oração. Vamos repetir essa frase junto? Não existe uma vida cristã vitoriosa sem oração. Nossos irmãos pentecostais gostam de usar esse jargão, mas é a pura verdade. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E aí no versículo 8, a palavra diz que eles disseram a Samuel, do capítulo 7, versículo 8. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Por coincidência, ou Jesuscidência, eu estava ontem assistindo o National Geographic, que estava passando uma matéria sobre os filisteus, inclusive. E um detalhe que eu nunca tinha me apercebido é que os filisteus chegaram a Canaã praticamente emparelhados com os israelitas. Israel chegou primeiro, é verdade, mas os filisteus se instalaram lá e Deus deu a ordem para que eles tirassem os filisteus da terra. Só que aconteceu o contrário, os filisteus subjugaram Israel. Por quê? Porque a nação quebrou a aliança com Deus. Quebrou o compromisso com Deus. Quer dizer, quando a gente desobedece um princípio da palavra, não é que Deus nos abandona, mas é que a responsabilidade de Deus, da mão de Deus, que está sobre a obediência, ela é tirada. É como um princípio natural, uma lei de trânsito. O sujeito que avança um sinal vermelho, sem analisar as consequências, ele está prestes a sofrer um acidente, tirar a vida de alguém, perder a própria vida, enfim. Por quê? Quebrou uma lei natural. No reino espiritual é a mesma coisa. Meu filho, enquanto você andar por aqui, vai haver uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite para te guiar. A partir do momento em que eu quebro um princípio da palavra, eu estou dizendo: Deus, eu não preciso do seu conselho, eu posso seguir por minha conta e risco. E aí, eles estavam sendo subjugados pelos filisteus, e agora os filisteus se apresentam para a guerra, porque toda vez que você se levantar para tomar uma decisão, para um concerto com Deus, para se alinhar com Deus, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar para que você não cumpra seu voto, para que você não seja fiel à determinação que você propôs no seu coração. Foi isso que aconteceu. Então, quando os filisteus se levantam contra Israel, a primeira providência que eles tomam é: Samuel, não pare de interceder por nós, e o nosso Deus, ou para que o nosso Deus nos salve das mãos dos filisteus. E aí, versículo 9, diz que: e ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e ele o respondeu.
Veja que coisa maravilhosa. Essa palavra é tão profunda, meus irmãos. Ela é tão interessante que eles estão em Mispá. Sabe o que é que significa Mispá? Mispá significa torre de vigia. E isso é uma figura tremenda acerca da oração, da intercessão. É o que Jesus nos advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração, nós sabemos, é uma arma poderosa contra o inimigo. E eles estavam na torre de vigia, o profeta Samuel intercedendo permanentemente por eles, e diz que assim o Senhor lhe respondeu a oração. Então, lembre-se disso. Primeiro, quebrantamento. Deus, onde é que eu tenho errado? Eu vou parar de olhar para os lados, eu vou parar de procurar um culpado. Eu quero saber o que é que eu preciso fazer para me alinhar com a tua vontade. Segundo lugar, orar. Deus me mostra o caminho, Deus me dá uma solução, Deus me dá uma saída. Veja como Luciano atravessou esse vale que ele passou. Segundo as palavras dele, vinha mal, veio metanoia, acendeu aquela chama, agora aí de repente, pá! Uma tragédia, uma ameaça, uma tempestade. Mas Deus, vou orar, vou pedir oração. Foi o que os israelitas fizeram. Procuraram em Samuel uma figura de um intercessor. E Deus respondeu. Porque Deus ainda responde a oração, amém? Vou concluir, viu, gente? Se agonie não. Terceiro lugar, é preciso lutar. Você pode repetir? É preciso, olhe para o seu vizinho, diga isso para ele. É preciso lutar. Eles não cruzaram os braços não, irmãos, para a gente concluir rapidinho. Eles não cruzaram os braços não. Sabia disso? Eles foram para a guerra. Ah, os filisteus estão vindo. Samuel, interceda por nós. Não pare de orar, meu irmão. Porque aí Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos responder. E Deus respondeu. Acompanha aí versículos 10 e 11. Versos 10 e 11. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. E naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar debaixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Quer dizer, isso para mim é nenhum acordo com o inimigo, eu não tenho nenhuma relação com o inimigo. Era isso que Deus estava mandando fazer, eles foram lá e fizeram. Lutaram, se armaram e lutaram. Então, quebrantamento, oração e luta. Vamos lá? Quebrantamento, oração e luta. Quem quer experimentar um novo tempo e contar com a ajuda de Deus, precisa estar disposto a buscar um coração quebrantado. Intercessão, oração, clamor, e ir para a batalha, meu irmão, e ir em busca do seu sonho, e ir lá fazer o que lhe cabe, porque o que cabe a Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer para te dar a vitória, amém? E a gente vê o profeta Samuel como que marcando um ponto final nessa história trágica de Israel. É interessante porque eu sempre vi essa palavra como sendo uma palavra relacionada ao passado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não é assim? Até aqui nos ajudou no passado. Mas na realidade, Samuel está projetando um novo futuro, porque a partir daí, Israel viveu quase que os melhores dias da sua vida. Foi a partir daqui que ele teve grandes reis como Josias, como o próprio Davi, como Salomão, que teve um reino que nunca se viu tamanha glória e tamanha riqueza. Quer dizer, aquela pedra fundamental e aquela declaração foi um início não só para um trágico fim, mas para um glorioso começo. Amém?
Eu queria saber quantos podem dizer nessa noite: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quantos podem? Fiquem de pé e declare isso em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia.